Hoje a gente vai mergulhar nos comunicados mais recentes da Klabin, uma gigante do setor de papel e celulose, para entender o que está acontecendo por lá. Isso mesmo. Foram dois anúncios bem relevantes, né? Uma bonificação em ações e também uma promessa de dividendos na casa do bilhão. Exato. E a nossa ideia aqui é tentar destrinchar isso, sabe? Ir um pouco além do anúncio puro e simples. Entender o que isso sinaliza para o futuro da companhia. Ver o que os números contam de verdade. Perfeito. Ok, vamos analisar isso. Vamos começar então pelo que parece mais simples, mas que tem seus segredos. A bonificação em ações. Certo. A Klabin anunciou um aumento de capital de 800 milhões de reais. E na prática, isso chega para o acionista como mais ações. A conta é de 1%, ou seja, para cada 100 ações, a pessoa ganha uma nova. Uma do mesmo tipo. Isso. À primeira vista parece ótimo, né? Ações caindo na conta de graça. Exato. E essa é a percepção da maioria. É uma notícia que soa muito bem. Mas é aí que mora o primeiro detalhe importante. Que não é bem de graça. Não é bem de graça, no sentido de que o patrimônio da pessoa vai aumentar 1% da noite para o dia. O mercado ele é um mecanismo de ajuste muito, muito eficiente. Ah, então é aquela história. O bolo continua do mesmo tamanho, só que agora ele está fatiado em mais pedaços. Perfeito, é exatamente isso. E cada fatia, cada ação passa a valer um pouquinho menos para compensar. É isso. Exatamente. No dia seguinte à bonificação, o preço da ação sofre um ajuste para baixo. Nesse caso, a queda vai ser de aproximadamente 0,99%. Quase nada. Coisa de 4 centavos por ação, mais ou menos. Então, se a pessoa tinha 100 ações valendo, sei lá, R$ 400, no dia seguinte ela vai ter 101 ações. Mas o valor total vai continuar sendo os mesmos R$ 400. Entendi. O patrimônio não muda ali no momento do evento. Não muda. Ok. Então, se o valor imediato não muda, qual é a grande vantagem disso? Para mim, parece mais um ajuste contábil. Muita gente deve só atualizar o número de ações na planilha e pronto. E é exatamente esse o erro que muitos cometem. A verdadeira mágica, sabe? O benefício que está meio oculto nessa operação está no imposto de renda. No imposto de renda? Sim. A Receita Federal não considera essa nova ação como um brinde de custo zero. A própria Klabin, no comunicado dela, atribuiu um custo de aquisição para cada nova ação, R$ 12,94. Peraí, isso é contraintuitivo. A empresa me dá uma ação e ainda me dá um custo para ela? Como que isso pode ser bom? Vamos a um exemplo prático, que fica mais claro. Imagina alguém com 10 mil ações da Klabin, compradas ao longo do tempo, por um preço médio de R$ 3,50. Certo. O custo total de aquisição dessa pessoa seria de R$ 35 mil. Isso, o que ela declararia para a Receita. Com a bonificação de 1%, ela vai receber 100 novas ações. Agora ela tem 10.100 ações. Exato. E o custo de aquisição total dela não é mais 35 mil. Ela precisa somar o custo dessas 100 novas ações. Ah, 100 ações vezes os R$ 12,94. Exato, o que dá R$ 1.294 a mais. O novo custo total de aquisição passa a ser R$ 36.294. Entendi. E aí, quando divide esse novo custo total pelas 10.100 ações... O preço médio de cada ação sobe. Ele vai de R$ 3,50 para R$ 3,59. Nossa, então o que parece só um detalhe no começo vira uma vantagem fiscal real lá na frente. Lá na frente, exatamente. É um daqueles detalhes que muita gente deve deixar passar, porque no futuro, quando essa pessoa for vender as ações, o lucro dela na declaração do imposto vai ser menor. Vai ser menor, porque o custo de compra declarado foi maior, menos lucro declarado, menos imposto a pagar. É um benefício fiscal postergado. Você não sente no bolso agora, Mas na hora de realizar o lucro, a mordida do leão é menor. E é por isso que ignorar esse ajuste é um erro que literalmente pode custar dinheiro. Faz todo sentido agora. Ok, então a bonificação é mais esse ajuste técnico com benefício fiscal a longo prazo. Mas a Klabin não parou por aí. Não mesmo. Teve um anúncio que mexe diretamente no bolso do acionista no curto prazo e com um número que chama atenção.
um dividendo de 1,1 bilhão de reais. Sim, e esse anúncio é bem mais direto, né? É a distribuição de parte do lucro da empresa aos acionistas. Certo. Pelos números divulgados, isso dá 0,18 centavos para cada ação preferencial, a KLBN4, e ordinária, a KLBN3, e 0,91 centavos para cada unit, a KLBN11. Trazendo para a realidade do investidor, isso representa um retorno de quanto? Um dividend yield de 4,8% com base na cotação atual, certo? Isso, aproximadamente 4,8%. A minha dúvida é como esse número se posiciona? É um valor que chama a atenção no mercado hoje? Ótima pergunta. Olha, um yield de 4,8% não é por si só espetacular. Não é aquele número que faz alguém sair correndo para comprar ação só por isso, sabe? Fica ali na média. Fica na média do mercado. O que é interessante aqui é o contexto. A Klabin, historicamente, tem um yield que costuma flutuar ali entre 5% e 6%. Então, 4,8% parece um pouco abaixo do normal dela. E por que isso seria interessante? Parece um pouco decepcionante, na verdade. Porque a Klabin fez algo diferente dessa vez. Ela não anunciou o dividendo do próximo trimestre. Ela anunciou o cronograma de pagamentos para o ano de 2026 inteiro. Ah, o ano todo! O ano todo. Esse 1,1 bilhão vai ser dividido em 4 parcelas trimestrais de 278 milhões de reais. A primeira em fevereiro, depois maio, agosto e a última em novembro de 2026. Então a empresa está dando uma previsibilidade enorme para o acionista. Enorme. Quem tiver a ação na data com, que é 15 de dezembro de 2025, já sabe que tem uma renda garantida entrando na conta a cada 3 meses durante todo o ano seguinte. Exatamente. E isso nos leva de volta à sua pergunta sobre o yield parecer baixo. A grande questão que o mercado está se fazendo agora é: será que é só isso para 2026? Ao anunciar esse piso de dividendos tão cedo, a Klabin pode estar sinalizando que, se os resultados forem fortes, podem haver anúncios de dividendos extraordinários. Dividendos complementares. Isso. E se isso acontecer, aquele yield inicial de 4,8% pode facilmente passar dos 6%, 7%. Aí sim, se tornaria muito atrativo. É um jogo de expectativas. Entendi. É uma base garantida com potencial de bônus. E sobre os diferentes tipos de papel, KLBN3, KLBN4 e KLBN11. Para o dividendo, o retorno é parecido, mas tem outro fator, né? A questão do imposto sobre a venda. Fundamental. Esse é um detalhe tributário que pode fazer toda a diferença no bolso, especialmente para a pessoa física. Certo. No Brasil, a gente tem uma regra de isenção de imposto de renda para vendas de ações com lucro, desde que o total vendido no mês não passe de R$20 mil. E essa regra não vale para todo mundo igual, né? Não. O entendimento consolidado é que essa isenção se aplica a ações, ou seja, os papéis com final 3 e 4. Mas ela não se aplica às units, que tem final 11. E a unit da Klabin, a KLBN11, é um pacote, certo? É um pacote. Contém uma ação ordinária e 4 preferenciais. Por ser um pacote, ela perde esse benefício fiscal na venda. Nossa, isso é uma informação crucial. Então, para um investidor menor, que geralmente opera abaixo desse teto de 20 mil por mês, Para esse investidor, faz muito mais sentido focar nas ações, tipo a KLBN4, do que nas units. O retorno com dividendos é parecido e, no futuro, ao vender, não paga nada de imposto sobre o ganho. exatamente. A liquidez da unit, da KLBN11, costuma ser maior, o que atrai grandes fundos. Mas, para a pessoa física, a vantagem fiscal da ação KLBN4 é um fator que deveria pesar muito na decisão. Certo, então já dissecamos os anúncios do presente, a bonificação e os dividendos. Mas o que isso tudo nos diz sobre o amanhã da Klabin? Os materiais que a gente analisou usam uma expressão forte: a hora da colheita está chegando. Sim, essa frase resume bem o momento. O que isso significa na prática? Significa que a Klabin está virando uma página importante na sua história. Nos últimos 5 anos, a empresa foi tipo assim um canteiro de obras gigantesco. Muito investimento. Muito. Ela investiu cerca de 30 bilhões de reais, um volume de capital imenso, principalmente no projeto Puma II. Agora, esses grandes investimentos estão terminando. As máquinas novas estão começando a rodar a plena capacidade.
E a expectativa é que a empresa saia de uma fase de gastar muito dinheiro para uma de gerar muito dinheiro. É a transição de plantar para finalmente colher os frutos. E quais são os pilares que sustentam essa visão mais otimista? São basicamente 3 vetores que estão convergindo. O primeiro é a desalavancagem. A redução da dívida. Isso. Com o fim dos grandes investimentos e com a receita extra dos novos projetos, a tendência natural é que a dívida comece a cair rapidamente. A meta é que a alavancagem, que é a relação dívida líquida, EBITDA, fique abaixo de 3 vezes já no próximo ano. E por que esse número 3 vezes é tão importante? Para uma empresa de um setor cíclico como o de celulose, ter dívida controlada é sinônimo de resiliência. Significa que, se o preço da celulose entrar num ciclo de baixa, a empresa não vai passar por apuros financeiros. Ela fica mais robusta. Mais robusta e mais ágil para aproveitar oportunidades. Faz sentido. O segundo pilar, imagino, seja justamente o preço do produto dela, a celulose. Exatamente. E aqui o cenário é muito interessante. Hoje, o preço da celulose de fibra curta, que é a especialidade da Klabin, está em um dos menores patamares dos últimos 13 anos. Tá bem baixo. Muito baixo. E o mercado de commodities é feito de ciclos, né? O que sustenta a tese otimista é que, partindo de um vale, a probabilidade maior é de uma recuperação nos próximos anos. E o que poderia impulsionar essa recuperação? Do lado da demanda, o crescimento global, especialmente na Ásia, continua puxando o consumo. E do lado da oferta, com preços tão baixos, produtores menos eficientes começam a sofrer. O que enxuga a oferta global. Exato, e ajuda a reequilibrar os preços para cima. E a Klabin com custo baixo se beneficia muito nesse cenário. E qual seria o terceiro e último pilar dessa colheita? O crescimento do resultado operacional em si. É a consequência direta do fim dos investimentos. A própria Klabin projeta que, a partir de 2027, quando tudo tiver 100% maturado, vai ter um acréscimo de 3 bilhões de reais por ano no seu EBITDA. Peraí, um acréscimo de 3 bilhões por ano. Isso é um salto gigantesco. Representa um aumento de mais de 30% sobre o resultado atual. É um número que reflete o tamanho do investimento que foi feito. E é aqui que a análise de valuation, de quão barata a empresa está, fica realmente impressionante. Como assim? Se a gente pegar essa projeção de resultado e olhar para o valor de mercado atual da Klabin, o múltiplo EV/EBITDA futuro dela seria de apenas 4,2 vezes, lá em 2027. Ok, 4,2. Sozinho esse número não me diz muito. Como eu coloco isso em perspectiva? A gente compara com o histórico. A média histórica desse mesmo múltiplo para a Klabin nos últimos 10 anos foi de 10,8 vezes. Nossa, mais que o dobro. Bem mais. Ou seja, se a empresa entregar esse crescimento e o mercado voltar a pagar por ela o que historicamente pagou... Estamos falando de um potencial de valorização enorme. Exato. A empresa parece estar sendo negociada hoje por menos da metade do seu valor médio histórico, considerando o potencial futuro. Uau! E claro, se o resultado pode crescer mais de 30%, o dividendo, que é uma parte desse resultado, tende a acompanhar. Exatamente. O caixa cresce, o dividendo cresce junto. Nossas projeções indicam que, se esse cenário se concretizar, o dividend yield da Klabin poderia ultrapassar a marca de 10% ao ano após 2027. 10%. E um retorno de 2 dígitos em dividendos de uma empresa desse porte é algo muito, muito significativo. Uau! Bom, acho que conseguimos montar o quebra-cabeça. Recapitulando, temos a bonificação, que tem um belo benefício fiscal ao longo prazo. Certo. Temos o dividendo bilionário, que já garante um fluxo de caixa previsível para 2026. E, olhando para o horizonte, uma perspectiva muito positiva de crescimento, que pode levar a empresa a dobrar de valor e pagar dividendos de 2 dígitos. Acho que isso fecha bem a foto toda. Sim, resume perfeitamente o cenário. A Klabin está num ponto de inflexão claro, saindo do modo investimento pesado para o modo geração de caixa. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Uma questão a se ponderar. A gente sabe que o mercado de celulose é cíclico. A grande pergunta para a próxima década será: como a gestão vai equilibrar essa nova fase de colheita com as tentações de crescimento que vão surgir? Um novo projeto, uma aquisição. Inevitavelmente vai aparecer.
A capacidade da empresa de manter a disciplina, talvez dizendo não para um projeto que aumentaria a dívida de novo, é o que vai definir se essa hora da colheita será um ciclo sustentável de geração de valor ou só um breve verão antes de outro inverno. A gestão do ciclo será o grande teste. Este é um resumo rápido sobre os recentes anúncios da Klabin para seus acionistas. De acordo com informações da empresa, a Klabin, que é uma gigante do setor de papel e celulose, anunciou um novo pagamento bilionário de dividendos e também uma bonificação em ações. São movimentos bem importantes para quem investe ou acompanha a companhia, viu? Vamos lá. Primeiro ponto, a bonificação em ações. Vai rolar uma bonificação de 1%. O que isso quer dizer? Para cada 100 ações que você tem, você vai receber uma nova. E isso vale para os tickers KLBN3, KLBN4 e KLBN11. A data de corte para ter direito é 17 de dezembro de 2025 e as novas ações caem para você no dia 22 de dezembro. Ah, e um detalhe importante, anota aí. O custo de aquisição é de R$ 12,94 por ação bonificada para você considerar na sua declaração de imposto de renda. Segundo ponto. O dividendo de 1,1 bilhão de reais. Isso mesmo, a empresa vai distribuir essa bolada. Isso dá uns 18 centavos por ação para KLBN4 e KLBN3 e 91 centavos para Unity KLBN11. A data para ter direito aos dividendos é 15 de dezembro de 2025. E o pagamento? Bom, ele vai ser feito em 4 parcelas iguais, em fevereiro, maio, agosto e novembro de 2026. E por último, as perspectivas para o futuro. Nossos estudos indicam que a Klabin está entrando numa fase de colheita, sabe? Isso depois de um ciclo de 30 bilhões de reais em investimentos. A expectativa é de um crescimento de mais de 30% nos resultados até 2027. E se essas projeções se confirmarem, o retorno com dividendos no futuro pode até superar os 10%. Resumindo, a Klabin está recompensando os acionistas agora, enquanto aponta para um forte potencial de crescimento lá na frente. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.